Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 46. Pedra da Morte. Pinga, pinga. Eu lentamente abro meus olhos. O som de água pingando chega aos meus ouvidos enquanto meus arredores entram em foco. Dor. Dor em cada canto do meu corpo. Reunindo força em meu pescoço, levanto minha cabeça para ter uma visão melhor. A primeira coisa que percebo é uma pequena lâmpada de pedra mágica. Mas está muito escuro aqui. E eu acho que as paredes são feitas de pedra. Não apenas as paredes, o chão e o teto também. É uma sala decentemente ampla, mas o ar é frio e úmido. Meus olhos começam a se ajustar e meu cérebro começa a acordar. Minhas últimas memórias brilham diante dos meus olhos. Na dungeon, um ataque de aventureiras encapuzadas, uma estranhamente forte Aisha, e um sorriso grotesco no rosto de uma mulher enorme. Meu corpo inteiro estremece e eu fecho meus olhos. É isso mesmo, eu fui capturado. Completamente acordado, meu corpo ganha vida. Sacode, sacode. Mas alguma coisa me detém. Giro minha cabeça para olhar mais de perto. Minha bunda está no chão frio de pedra e eu estou sentado contra uma parede. Meus braços estão amarrados acima da minha cabeça por correntes de prata. Surpresa me domina, meus olhos se arregalam. Eu tento me libertar, confiando na minha força para quebrar as algemas, mas não adianta. Nem mesmo uma rachadura. Eu puxo mais algumas vezes, as pesadas correntes metálicas sacudindo acima dos meus ouvidos. Mas isso é um desperdício de energia. Não há escolha a não ser desistir por enquanto. Respirando rapidamente, eu tento relaxar meus ombros. O que diabos está acontecendo? Minha fraca voz sai da minha garganta. O ataque que veio do nada, e agora isso. Nada faz sentido. Mas sei que Aisha estava liderando o ataque, o que significa que foi a família Ishtar. Não sei o que elas estavam tentando alcançar, mas elas me capturaram e me trouxeram aqui, então esta deve ser a casa delas. Lily, Welf, Mikoto, eles estão bem. Estou surpreendentemente em boa forma, eu tiro os olhos das minhas mãos suspensas e dou outra olhada em mim mesmo. As minhas facas e armaduras desapareceram. Minha camisa preta está uma completa bagunça, mas minha pele parece saudável. Braços e pernas também, mal possuem arranhões. Ah, é por isso. Respingos de resíduos na minha camisa provam que elas praticamente me deram um banho de poções em algum momento. O frio é forte na minha pele exposta. Na verdade, todo o meu corpo está muito frio. Eu respiro fundo, recolhendo meus pensamentos, e verifico a sala mais uma vez. A sala de pedra parece velha, como se tivesse sido construída há muito tempo. Sem janelas, tenho certeza de que há mofo no ar. A lâmpada de pedra mágica está embutida na parede, e logo abaixo dela há chicotes, correntes, velas, uma variedade de algemas e uma massa, outras coisas também, mas pensar nelas me assusta muito. Há ainda mais delas em uma mesa e em uma pilha no canto. E diretamente na minha frente, quase irreconhecível na luz fraca no outro lado da sala, está uma grade de ferro negra. É como se isto fosse uma sala de interrogatório. Eu engulo o ar na minha garganta. Não há mais ninguém aqui, pelo menos acho que não. Uma onda de dor percorre meu corpo até a ponta dos meus dedos dos pés. Eu puxo as correntes ainda mais forte, meu coração batendo ansiosamente no meu peito. Olho para a esquerda e para a direita. O som de passos me alcança. Eu prendo a respiração. Mais gotas de água caem do teto enquanto os passos ficam mais altos, vindo em minha direção. Meu coração bate contra as minhas costelas enquanto meus olhos se fixam na grade de ferro, temendo que eu possa ver. Uma grande sombra aparece do outro lado. Ela se desloca de um lado para o outro, e então, rangido. A grade se abre e uma figura entra. Cada nervo no meu corpo está pulsando, gritando para que eu fuja. E os detalhes da figura aparecem, GGGGGG. Olha quem acordou. Eu quase desmaio de novo. Encontrem um maldito sapo. A casa da família Ishtar, Belit Babili, estava em um estado de caos.
Aisha tinha levado um grupo de berberas para Brugion para atacar o grupo de batalha de Bel sob as ordens de sua deusa. Elas retornaram à superfície e regressaram ao seu território sem dificuldades. Foi quando a enorme mulher em frente delas, Pryne, escolheu fazer seu movimento. Derrubando as outras berberas em questão de segundos, ela tirou Bel da caixa de carga e desapareceu. Ela ignorou uma ordem direta. O equivalente a um pandemônio apocalíptico irrompeu no momento em que as ações dela foram descobertas. Aisha gritou ordens para suas aliadas, fazendo com que a família toda, incluindo pessoas, animais, elfos, e não combatentes, se juntassem à procura. Aventureiras e prostitutas corriam pelos corredores de seus bordéis. Aquele monte de banha. Ela vai se banquetear mesmo que Lady Star tenha dito para que ela não o fizesse. Amazonas gritavam umas com as outras à medida que seu grupo de busca aumentava em tamanho a cada segundo. Isso é a sua cara, Pryne, com os passos frenéticos de suas seguidoras ecoando abaixo. Star se sentou em um sofá com um olhar extremamente descontente em seu rosto. Ela estava atualmente em uma sala aberta no topo de sua torre. Acentuado com um tapete vermelho espesso, todo o espaço foi desenhado para parecer uma sala do trono digna da realeza. A deusa se sentou com as pernas em cima do sofá, esparramada como uma rainha. Ela estava sentada em um anel de seguidores sem camisa, todos homens lindos. Cada um deles estava balançando um abanador para frente e para trás. Mas, nenhum homem jamais se sentiria atraído por uma mulher como aquela, certo? Uma pessoa animal que só recentemente tinha se juntado ao serviço de Star, silenciosamente expressou sua opinião enquanto balançava seu abanador. Um humano de pele morena, o servo preferido de Star, Tammuz, respondeu rapidamente. Você não sabe? Saber o quê? Pryne força uma enorme quantidade de afrodisíaco na garganta de qualquer homem que ela pegue. Aquela mulher não liga para o quanto sua vítima chora. Ela vai fazer o que ela quiser. Tammuz termina dizendo que ela se aproveita até que não sobre mais nada, apenas a casca vazia de um homem. A cor foi drenada do rosto do jovem servo. Um arrepio passa pelos outros servos, fazendo-os tremer enquanto usavam expressões azedas. Eu ainda posso me vingar de Freya de alguma forma, mas isso não me agrada. Star tirou uma uva de uma tigela na mão estendida de um servo e colocou o fruto entre seus dentes. Lambendo seus grossos lábios com sua língua rosa, Star virou seu olhar para o seu servo mais confiável. Tammuz, junte-se à equipe de busca. Imediatamente. O belo homem fez uma curta reverência antes de sair da sala. As ações de uma mulher libertaram confusão e desordem no palácio e nas áreas circundantes. Uma garota ficou sozinha em meio à loucura. A determinação cresceu dentro dos olhos de Haruhime. Um olhar pelo corredor e ela virou sua atenção para a grade de ferro ao seu lado. Ela conseguia ver uma garota humana inconsciente deitada no chão do outro lado das barras de ferro. Os guardas foram chamados para procurar Bel, deixando a prisioneira sozinha. Haruhime olhou por cima do ombro mais uma vez para ter certeza de que estava sozinha. E então ela jogou um punhado de chaves dentro da câmara através do espaço entre as barras. Você tem as minhas mais sinceras desculpas. Ela sussurrou para dentro da câmara, mas ela era necessária em outro lugar. Com suas orelhas de raposa completamente estendidas, ela não perdeu tempo em sair do corredor. O sangue escorreu do meu rosto quando dois olhos esbugalhados se aproximaram de mim. Bem-vindo à minha pequena câmara do amor. Uma voz tão grosseira que abala até o meu espírito. Dois braços curtos e musculosos estão saindo de uma roupa de caça vermelha e preta. Pelo menos 10 chaves estão penduradas em um anel balançando em seus dedos carnudos. E é tudo porque a rua Dédalo está tão perto. Há um túnel secreto a partir da casa que vem até aqui. Ainda tem o nome do arquiteto louco que o desenhou. Graças a ele, ela pôde fazer o que quiser aqui. Pryne se aproxima, sua voz profunda ecoando pela sala. É aqui que trago todos os meus homens favoritos. É um pouco irritante ter que arrastá-los para cá, mas até Lady Star não sabe sobre esse lugar. Minha boca seca ao saber que ela é a única que sabe sobre essa sala. Eu entro em desespero. Ninguém irá me salvar.
Eu nem preciso perguntar o que ela planeja fazer agora. Estou bem ciente, a caçada através do quarteirão do prazer foi apenas 4 dias atrás. Nada bom, nada bom, nada bom. Eu balanço meus pés para trás em uma tentativa desesperada de ganhar alguma distância, mas as minhas costas batem na parede imediatamente. Estou preso. Quem se contentaria com míseros segundos? Eu tenho que dar a primeira mordida, a primeira cheirada, para realmente desfrutar do banquete. Você não concorda? Os olhos dela se estreitam enquanto os lábios se esticam de orelha a orelha em um sorriso ameaçador. GGGGGG. Mais uma rodada de risadas. Ela dá mais um passo e a sombra dela cai sobre mim. Eu não consigo mais controlar o pânico. Nem o barulho das algemas consegue mascarar o meu grito. Eu me debato, procurando desesperadamente por qualquer tipo de janela para escapar. Puxando contra as amarras em todas as direções, eu tento de novo e de novo. Mas as correntes não se partem. Desista de uma vez. Elas são feitas de mithril. Mesmo aventureiros de primeira classe não podem quebrá-las. Mithril também é um forte condutor mágico. Se eu tentasse explodi-lo com a flecha de fogo, a reação explosiva arrancaria minhas mãos e as enviariam voando. Ela se gaba e me diz isso. Pryne traz o anel de chaves para o seu rosto e o balança na minha frente. Uma dessas peças de metal pode me libertar. Eu assisto em horror quando ela joga a coisa toda para o outro lado da sala, aterrissando com um som metálico. Ela sorri para mim, e se inclina perto de mim. Ah, delicioso! Uma língua comprida emerge da boca dela e lambe ao lado do meu rosto. Meu corpo inteiro fica dormente. Tenho certeza de que poderia morrer aqui e agora. É exatamente o mesmo efeito que ser lambido por um sapo atirador na dungeon. Todos os pelos do meu corpo ficam em pé, minha consciência flutua. Minha cabeça cai para trás, meus olhos rolam enquanto eu perco a visão do teto. A aventureira de primeira classe me transformou em nada além de uma concha com uma única lambida. Minha visão volta ao foco por um momento, mas eu queria que não tivesse pela simples razão de que a vi molhando os lábios com a língua. Para a cama ou pegar os brinquedos. Pare, por favor, eu estou te implorando, por favor, pare. GGGGG. Parece que você precisa aprender quem é que manda aqui primeiro. Sua mão direita se estica para frente e agarra meu rosto, logo acima da minha boca. Então, sua mão esquerda pega o que resta da minha camisa e começa a puxá-la. Meus dentes estão batendo. Lágrimas estão vazando dos meus olhos. Não consigo parar de tremer. Eu me movo para frente e para trás em uma tentativa desesperada de me libertar de suas garras, mas não adianta. O tremor se torna muito intenso e minha capacidade de luta desaparece. Pryne se inclina para mais perto, claramente aproveitando cada segundo da minha agonia. Então, ela olha para as minhas pernas. Mais especificamente, minha virilha que parecia estar murcha de medo. Tisk, esse é o problema dos pirralhos. Não dá para evitar. Tem um suprimento de suco do amor por aqui em algum lugar. Ela deixa cair minha camisa e se levanta. Talvez ela tenha perdido o interesse. Indo para longe, ela olha para mim e diz: espere aí. Vou servi-lo com um guisado de coelho. Sim, eu vou cuidar muito bem de você. Ela começa a rir do que sem dúvida considera ser uma fofa expressão de terror no meu rosto e desaparece de volta na escuridão. Eu ouço a grade de ferro deslizar e tento me libertar novamente. Eu tenho que sair daqui. O crepitar das correntes mais uma vez ecoa por toda a sala. Meus pulsos estão gritando de dor, apertados entre as correntes, mas eu não me importo. Sair dessas coisas é uma questão de vida ou morte. Preciso me apressar. Então, com meu corpo todo tremendo como um coelho preso, rangido. Tão rápido. A grade de ferro se abre novamente. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto, vislumbro a figura humana se aproximando através da escuridão. Está tudo acabado. A escuridão do desespero me domina. E as últimas coisas que vejo são 2 orelhas de raposa, e uma cauda dourada e espessa. A luz preenche minha visão mais uma vez, meus olhos se abrem. A figura magra está claramente vestindo um kimono.
Você está machucado, mestre Cranel. Ela parece sem fôlego, mas corre para o meu lado. Se senhorita Haruhime. SHH, SHHH, SHHH. Fique quieto, mestre Cranel. Lágrimas de alegria surgem dos meus olhos enquanto minha voz ruge do fundo da minha garganta. Assustada, Haruhime coloca 2 dedos nos meus lábios. Mas não consigo ouvir uma palavra do que ela diz. É uma deusa. Uma deusa chegou. Uma deusa do Extremo Oriente está aqui agora. Fui salvo da beira do desespero. Haruhime inspeciona rapidamente as algemas, amarrando meus pulsos antes de olhar ao redor da sala. Ela vê o anel de chaves que Prinny deixou na mesa e as agarra rapidamente. Ela está de volta ao meu lado em um instante, tentando cada uma das chaves na fechadura acima das minhas mãos. Você está livre. Clique. As algemas de Mithril liberam meu pulso. O sangue volta correndo aos meus membros quando eles caem no chão. Uma nova onda de lágrimas escorre dos meus olhos, mas desta vez são lágrimas de alegria para minha nova liberdade. Eu pulo na direção da garota na minha frente. Ová! Eek! Eu passei meus braços em volta dela. Ela não consegue manter o equilíbrio quando enterro a cabeça em seu peito e ela cai para trás. Não há um nervo calmo em mim. Cada músculo, cada fibra e cada célula estão pulando de alegria depois de ser libertado do medo mais inflexível que já experimentei. Eu a agarro o máximo que posso, meu rosto mergulhando em seu peito como um garoto traumatizado se reunindo com sua mãe. Eu estava com medo, muito medo. Ela é tão quente e macia que não posso deixar de acariciar meu rosto nela repetidamente. Senhorita Haruhime. Eu finalmente levanto minha cabeça. Vendo o meu rosto com lágrimas correndo livremente, as próprias bochechas dela ficam vermelhas. Então ela se senta, puxando minha cabeça de volta para o seu peito e me abraçando com os 2 braços. Está tudo bem agora, ela diz suavemente enquanto corre os dedos pelos meus cabelos. Mudando o equilíbrio, ela levanta a cauda e a envolve em volta da minha cintura. Um coelho em busca de refúgio encontra o conforto de uma raposa solitária. Bem, mestre Cranel. Devemos sair imediatamente. Ui. Ela cora novamente e empurra meus ombros para cima e para longe. Ficando de pé, ela agarra a minha mão. Enxugo as lágrimas com a mão direita e ela me puxa para cima como se ela fosse uma garota amigável do bairro, consolando uma criança perdida. Devo parecer absolutamente lamentável agora. Felizmente, está escuro na sala de interrogatório. Passamos pela grade de ferro e entramos no corredor ainda mais escuro. Desculpe, senhorita Haruhime, não é nada, por favor, não ligue para isso. Ela me leva além de mais lâmpadas de pedra mágica. Finalmente me acalmei da explosão de euforia até perceber o que eu fiz e peço desculpas a ela. Só então percebo que ela ainda está segurando minha mão. Suas bochechas coram e ela solta. Mas, como você sabia onde eu estava? Sou extremamente grato pelo que ela fez por mim. Mas, considerando o que Prinny me disse, é um pouco estranho. Se sua deusa não sabia a localização da sala, como Haruhime me encontrou a tempo? Viro meus olhos vermelhos, eles são vermelhos normalmente, mas não desse jeito, para Haruhime. A verdade é que testemunhei Lady Prinny usar essa passagem no passado. Continuamos andando enquanto ela me conta sobre a vez que viu a Amazona se esgueirando. Fui descoberta e ameaçada. Por isso nunca disse nada para ninguém antes, então, isso significaria que, se ela não contou a ninguém sobre essa passagem, Prinny sabia que apenas Haruhime sabe disso. Haruhime se colocou em uma situação muito perigosa para me ajudar. Ela leu o olhar de preocupação no meu rosto, mas apenas sorri. Não há necessidade de se preocupar comigo. É o mesmo sorriso de antes, vazio e distante. Não há nada que eu possa dizer. Perdido em meus próprios pensamentos, sigo Haruhime para fora da passagem. Os músculos do corpo de Prinny se contraíram quando ela examinou a cena com um jarro de afrodisíaco na mão. Um cadeado aberto estava no topo da pilha de correntes de Mithril no chão. O coelho branco não estava em lugar algum.
O rosto de Prini se transformou em uma máscara de raiva quando ela olhou para o que restou de seu prêmio. A única outra pessoa que sabe, as pupilas de seus olhos encolheram quando eles se prenderam a um longo fio de cabelo dourado. Haruhime! O rugido estrondoso irrompeu, sua raiva balançando a câmara inteira. No final da rua principal sul, havia um edifício que se destacava de todos os outros no distrito comercial. Era um palácio solene que tinha o ar de um antigo templo, cercado por um gramado espaçoso e muros altos por todos os lados. Essa quantidade de espaço no distrito comercial falava muito sobre a riqueza e poder do seu dono. Ele se mantinha orgulhosamente no quinto distrito de horário, imprensado entre a rua principal sul e sudeste. Essa estrutura de comando era oposta à casa da família Locke, mansão do crepúsculo, no norte. O seu nome era Folkvangr. No entanto, todo mundo sabia que era o lar da família mais poderosa de horário, a família Freya. Lady Freya. A família Ishtar está se comportando estranhamente. O nível mais alto do palácio foi revestido em prata e projetado para se assemelhar à lua. Freya estava sentada no fundo de uma câmara aberta, sua presença esmagadora enchendo a sala quando seus olhos encontraram a dona da voz. Uma de suas seguidoras, uma jovem humana, atravessou a sala com pressa antes de se ajoelhar na frente de sua deusa. Detalhes. Um grande número de prostitutas estão circulando pela casa, assim como no quarteirão do prazer. Diga-me, Allen e sua equipe estão as vigiando? Sim, minha senhora. Outar assumiu uma posição na rua Dédalo. Allen e Gralé se infiltraram no quarteirão do prazer. Entendo. Você pode sair, obrigada, Ellen. A humana veio entregar a mensagem no lugar do mensageiro favorito de Freya, Outar. Ela agradeceu a garota e carinhosamente passou os dedos pelos longos cabelos da humana. A garota tremeu, impressionada com o elogio que nunca esperava receber. Voltando aos seus sentidos, ela empurrou a cabeça para perto do chão, alegando que ela não era digna de tal elogio. Escondendo o rosto corado por trás dos cabelos, ela saiu da sala tão rapidamente quanto chegara. Freya a observou sair por um momento antes de olhar para o céu. A janela bem acima de sua cabeça mostrava o horizonte ocidental. Ele estava olhando pela janela no último andar do bordel, no mesmo momento em que Freya recebeu a mensagem. Ainda era início da tarde, no entanto, ele podia ver grupos de prostitutas subindo e descendo as ruas em grupos de 2 ou 3. Uma cauda longa e fina preguiçosamente balançava para frente e para trás enquanto ele as observava através de olhos estreitos. Cada uma das prostitutas parecia nervosa, com a cabeça girando como se procurassem por algo desesperadamente. Ele era um homem gato, com apenas cerca de 1,60 metros de altura e coberto de pelo preto e cinza. Desviando o olhar das ruas, sua visão caiu sobre um palácio ao longe. Allen. Passos apressados ecoaram pelo corredor antes de uma bela prostituta chegar à sua porta. O homem gato, Allen Frommel, se afastou lentamente da janela para encará-la. O pequeno novato foi levado para nossa casa, afinal. Mas agora ele está desaparecido e todo mundo está procurando por ele. Ela era uma mulher humana muito atraente e da mesma altura que ele. Ela também era uma não combatente pertencente à família Ishtar. Ela deu ao homem informações que apenas os aventureiros e comandantes da família sabiam. Capturado por um bando de prostitutas, coelho inútil. Pessoas gato eram geralmente conhecidas por sua aparência gentil e simpática. No entanto, as palavras ásperas e o tom de Allen traíram essa reputação. Ele estalou a língua, os olhos negros brilhando de nojo. Allen, eu fiz tudo o que você pediu. Isso foi o suficiente para eu me tornar sua mulher, certo? Suas bochechas coraram em rosa brilhante, os olhos úmidos quando ela se aproximou do homem. Ela chegou ao alcance do braço do homem gato. Embora ela não tentasse alcançá-lo, ela se colocou em grande perigo para satisfazer seus desejos. Ela traiu sua própria família pelo homem que amava. Abrindo os ombros para ele, o desejo em seus olhos era palpável. No entanto, Allen olhou para ela antes de afastá-la. Não me toque, vagabunda. Você vai sujar a graça da minha deusa.
Ela tropeçou para trás. A dura rejeição de Allen a colocou em um estado de choque. Como se eu gostasse de uma de vocês. Você é uma prostituta comum, consumida pela luxúria. Ele olhou para o decote exposto da mulher com o mesmo desdém que uma carne apodrecendo antes de fazer contato visual. Tornar-se a companheira preferida de um aventureiro de classe alta, ou se tornar sua mulher, era o objetivo de cada prostituta em horário. Uma conexão com a pessoa ou família certa daria a ela mais poder dentro do seu mundo. Todas elas estavam desesperadas por um benfeitor influente para apoiá-las. Todas elas sonhavam em se tornar uma rainha da noite. Allen sabia que ela era uma delas e cuspiu friamente as próximas palavras, dizendo que uma parasita que se entregava a qualquer homem pelo preço certo era indigna de sua afeição. Monstro, eu te amei. Um tipo diferente de lágrima vazou de seus olhos no momento em que ela percebeu que tinha sido usada. Allen tirou os olhos dela e caminhou pela sala. Ele estava quase do lado de fora quando a prostituta se virou com fúria nos olhos. Seu bastardo ingrato! Ela gritou enquanto suas mãos procuravam por qualquer coisa que não estivesse presa ao chão. Ela jogou travesseiros, objetos aleatórios e insultos para ele. Allen se esquivou de todos sem nem mesmo olhar por cima do ombro. Então ele alcançou sua cintura, retirou uma adaga, girou e pressionou a lâmina na garganta dela em menos de um segundo. Ah! Cale a boca! Sua raiva foi congelada pelo terror, pulmões se recusando a respirar. A lâmina pairava logo acima de sua pele. Felizmente, ela caiu para trás no chão. Allen sacudiu a arma em suas mãos antes de devolvê-la à sua bainha. Ele virou as costas mais uma vez e caminhou em direção à porta. A garota estava sentada no chão, com a cabeça entre as mãos trêmulas. Tão cruel, ela disse fracamente. Allen não respondeu ao pegar uma pequena bolsa de moedas do cinto e jogá-la em sua direção. Deixando a mulher para trás, Allen deixou o quarto para o qual ele nunca retornaria. O homem-gato saiu do bordel sem fazer barulho, indo para o telhado. Uma vez lá, ele viu várias outras sombras em pé sobre o distrito da Luz Vermelha e outros bordéis. Eles pertenciam a um elfo negro, e 4 palums que pareciam semelhantes o suficiente para serem quadrigêmeos. Então Allen voltou sua atenção para as ruas do Quarteirão do Prazer, sua equipe assistindo todos os movimentos. Ela despertou ao som de centenas de passos apressados. O Mikoto gemeu baixinho quando seus olhos se abriram lentamente. Onde estou? De repente, ela percebeu que seus braços e pernas estavam amarrados quando ela tentou sair do chão. Seus olhos rapidamente olharam para suas mãos e pés. Ambos os conjuntos de membros foram contidos por algemas de prata. Não pode ser, na dungeon, eu fui capturada. Atacada por aventureiras misteriosas, praticamente forçada por Lily o elfo a perseguir Bel, atingida pelo contra-ataque de uma grande amazona. Memórias inundaram sua mente quando pontadas de dor surgiram por todo o seu corpo. Mikoto começou a conectar os pontos. Sir Bel. A identidade de suas agressoras ainda era um mistério, mas ela estava bastante certa de que Bel tinha sido alvo delas. O fato de terem usado tal método violento para capturá-lo a encheu de pavor e mau pressentimento. Ela pode estar presa e indefesa em um quarto escuro, mas a velocidade e ritmo incomum dos passos do lado de fora da porta a fez saber que algo estava errado. Havia pânico no ar. As sobrancelhas de Mikoto afundaram quando ela focou nos sons. O coelho e Prine não encontram a ordem de Lady Ishtar, com suas poderosas orelhas aprimoradas por seus tatus. Mikoto conseguiu coletar valiosas informações. Primeiro, as atacantes pertenciam à família Ishtar, o que significava que este provavelmente era o lar delas. Segundo, que havia uma alta probabilidade de que Bel tenha sido capturado como ela, mas de alguma forma escapara. Contudo, ela ainda não conseguiu confirmar nada disso. Mikoto sabia que era muito cedo para relaxar, mas o conhecimento de que Bel ainda estava vivo a fez respirar aliviada. As novas informações a ajudaram a recuperar uma pequena sensação de calma. Seja como for, algo deve ser feito sobre essas correntes. O olhar de Mikoto travou nas correntes que a prendiam.
Um puxão rápido foi o suficiente para ela saber que não poderia se libertar sozinha. Então ela levantou a cabeça e examinou a sala em busca de qualquer tipo de ferramenta que pudesse ajudá-la. Não demorou muito para chaves. Ela viu um anel cheio de chaves no chão, bem na frente da porta de ferro. Chocada com esse golpe de sorte, Mikoto deslizou o corpo em sua direção. Sob a luz fraca da janela gradeada da porta, ela agarrou o anel e manobrou a maior chave na fechadura logo abaixo do pulso esquerdo e, com grande dificuldade, o empurrou para dentro. Clique! As algemas se abriram instantaneamente e seus braços e pernas estavam livres. Mikoto se sentou e olhou para a fechadura aberta no chão. Lady Haruhime. Mikoto pensou imediatamente na pessoa raposa que pertencia à família Ishtar. Não havia provas, mas não havia sombra de dúvidas na mente dela. Foi a gentil garota que lhe deu um meio de escapar. Estou em dívida com você, Lady Haruhime. Sentindo um sorriso crescendo em suas bochechas, Mikoto ficou de pé. Ela precisava de um plano. Reunir-se com Sir Bell era prioridade, depois nossa fuga, outros objetivos. Adquirir arma seria útil. Ela estava completamente desarmada. Suas roupas de batalha violeta, antigamente orgulhosas, agora eram nada além de farrapos ao redor de seu corpo. Embora encontrar armas estivesse no alto de sua lista, sua aparência era quase obscena. Vestindo o equivalente de trapos sangrentos que revelaram muito de sua pele branca machucada e sedosa, Mikoto estava a um passo de se assemelhar a essas mulheres depravadas. Cobrindo seu corpo o melhor que pôde com seus braços finos, Mikoto começou a olhar pela sala mais uma vez. Havia uma lâmpada escura de pedra mágica acima de sua cabeça. Pelo que ela podia ver, Mikoto descobriu que estava trancada em algum tipo de sala de armazenamento. Claro que não havia armas aqui, mas havia armários cheios de roupas usadas pelas prostitutas e gavetas cheias de seus acessórios e mercadorias. Minhas desculpas, ela sussurrou para os armários antes de abrir cada um deles e vasculhar de ponta a ponta até encontrar o que procurava. Não é preciso dizer que as primeiras peças de roupa que ela encontrou eram muito adequadas para o quarteirão do prazer. No entanto, não demorou muito para encontrar roupas usadas no distrito da Luz Vermelha. Mikoto passou os dedos pela manga de um kimono de sua terra natal e o retirou sem qualquer hesitação. Considerando que suas outras opções eram roupas amazonas parecidas com lingeries, foi uma escolha fácil. Correndo na escuridão, ela rapidamente removeu os restos de sua armadura de batalha e vestiu uma túnica de manga curta por cima do longo fio de pano que ela havia enrolado no peito. Ela terminou o conjunto com uma saia combinando. Isto é esperado, o tecido da saia e a parte superior do kimono farfalhavam toda vez que ela se mexia. Parecia barato e coçava contra sua pele. Decidindo que era muito melhor que a alternativa, ela ignorou suas roupas novas e partiu. Havia apenas uma maneira de entrar ou sair da grande câmara, a porta de ferro. Mikoto cautelosamente se aproximou e espiou pela janela. Ela viu grupos de 2 ou 3 pessoas passando correndo pela porta, mas ninguém estava de vigia. Então ela encontrou a fechadura do lado de dentro da barreira e usou o mesmo conjunto de chaves para abri-la. Ela não demorou. Após uma rápida verificação pelo corredor, ela saiu da sala de armazenamento sem fazer barulhos. Seu nariz pegou um leve traço de almíscar no ar quando ela desapareceu pelo corredor do palácio antes que mais alguém chegasse. Mikoto começou sua busca pela grande estrutura. E os encontrou. No momento em que ouvia uma voz ou sentia a presença de alguém, Mikoto mergulhava na curva mais próxima ou se escondia nas sombras, fora da vista. Capaz de esconder a respiração e diminuir a frequência cardíaca, ela assistiu prostitutas não combatentes e até as temíveis Berbera passarem por ela muitas vezes sem perceber nada. Eu não sou muito uma ninja, no entanto, Takemi Kazushi a treinará em muitos estilos de combate, mesmo antes de deixar sua terra natal. Ninjutsu era um deles. Ela tinha sentimentos contraditórios sobre essas técnicas de espionagem quando ela caiu do teto e pousou silenciosamente no chão, após outro grupo ter passado por baixo dela. Discrição, andando na ponta dos pés, movimentos silenciosos.
habilmente evitando a atenção das Amazonas e com seu traje atual que era muito adequado ao nome ninja. Agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. Mikoto encontrou escada subindo e descendo, e ativou sua habilidade. Corvo Branco e Atano. Nesse momento, Mikoto tinha duas habilidades à sua disposição. A primeira, Corvo Negro e Atano, uma habilidade que lhe permitia sentir a presença de um monstro do qual ela já havia recebido excelia no passado. Embora não fosse perfeita, essa habilidade a protegia da maioria dos monstros que faziam emboscadas e ataques furtivos. O segundo, Corvo Branco e Atano. O completo oposto do anterior, Corvo Branco e Atano dava a Mikoto a capacidade de sentir seus aliados. Sir Bell não parece estar neste andar. Essa habilidade detecta apenas aqueles com o mesmo Ikoru que o dela, outros que receberam um status do mesmo deus. Significando que ela poderia facilmente encontrar membros de sua própria família. Mesmo se ela estivesse perdida nos túneis mais profundos da dungeon, o Corvo Branco e Atano poderia guiá-la de volta para o resto de seu grupo, dando-lhe uma imagem mental de sua localização. Ela usou essa habilidade para seguir Bell durante a emboscada. Mesmo com força total, 30 metros pode ser meu limite agora. O alcance das duas habilidades de Mikoto variava, com base em seu status e condição. Além disso, ativá-los drenava sua mente. Portanto, ela escolheu uma direção após usar o Corvo Branco e Atano por alguns segundos e depois andou até o limite de seu alcance antes de ativá-lo novamente. Essa estratégia lhe ajudava a evitar a pressão constante em sua energia mágica. Evitando os olhos das prostitutas que passavam, Mikoto desceu para os níveis mais baixos do edifício. Foi quando ela sentiu uma presença dentro do alcance. Sir Bell? Não, mas que sensação estranha é essa? Era a presença de um aliado que ela nunca havia sentido antes. Deixando de lado sua confusão, ela partiu para encontrá-la. Mikoto atravessou vários corredores e desceu ainda mais conjuntos de escadas até encontrar um quarto escondido no canto de um piso escuro. Um cofre. As circunstâncias estavam a seu favor. Sem guardas, e ela já tinha um anel carregado de chaves. Certificando-se de que estava sozinha, Mikoto encontrou a chave certa, abriu a porta e entrou. Seus olhos foram recebidos por armas de todos os tamanhos e formas, itens potentes e pilhas de joias. Grandes prateleiras estavam alinhadas nas paredes em todas as direções. Uma grande bolsa no canto de trás da sala brilhava com o brilho de milhares de vaus na penumbra. Sua surpresa era aparente quando ela se aprofundou no cofre e localizou a estranha presença em uma mesa ao lado de um conjunto de escamas douradas. Este é ponto. O de Sir Bell. Mikoto estendeu a mão e agarrou a bainha preta da faca de Hestia. Quando a palma de sua mão tocou o punho da faca, os hieróglifos responderam à sua graça divina, brilhando em roxo até o fim da arma. A faca de Lady Hestia, então é por isso. O valor e a origem dessa arma causaram um grande reboliço em seu dia de recrutamento. Essa tinha sido sua primeira pista. Esta arma, feita especialmente para Bell, compartilhava a mesma benção Ikoru que ela própria e estava respondendo ao seu toque com um brilho violeta. Estava vivo e era de fato um de seus aliados. Mikoto sorriu enquanto se deleitava com a sua luz. Eu deveria coletar as outras armas de Sir Bell também. Não demorou muito para encontrar o Shivakamaru e o Shivakamaru Nishiki repousando na mesma mesa. Mikoto deduziu que depois que eles foram capturados e despidos de seus equipamentos, os atacantes planejavam vender qualquer coisa valiosa, principalmente a faca com o logotipo de Epaistos, e as colocou aqui sob custódia. Coletando as 3 facas, bem como o cinto, a bolsa e o coldre de perna de Bell ainda cheio de poções, Mikoto amarrou tudo em seu corpo. Então ela deu outra olhada ao redor do cofre. Desculpas repetidas pelo que ela estava prestes a fazer escaparam de seus lábios quando ela se aproximou de uma das estantes cheias de itens. Ela bebeu 2 poções, uma para curar os ferimentos físicos restantes e outra para restaurar sua mente. Por fim, ela preencheu os espaços vazios dos coldres na perna com o máximo de poções possíveis. Mikoto encontrou um vasto conjunto de granadas instantâneas e bombas de fumaça um pouco mais abaixo na mesma prateleira.
Querendo estar o mais preparada possível, ela encheu a bolsa de itens de Bel até o topo. Ah, essas são as ações de um ladrão grosseiro. Embora se sinta realmente arrependida, ela não se segurou. Mikoto passou a entender completamente como seria difícil escapar da casa da família Ishtar. Não importa o quão bem equipada ela estava, uma batalha feroz poderia estar esperando-a a cada passo. Seus olhos roxos cheios de lágrimas passaram por tantas coisas que ela imediatamente pensou em Lily, que as carregaria alegremente em sua mochila sem pensar duas vezes. Não há razão para ficar muito tempo. Outra rodada de passos apressados ecoou do outro lado da porta de ferro do cofre. Embora não haja janelas, Mikoto vislumbrou dutos de ar logo acima de sua cabeça. Usando a prateleira como apoio para as mãos, Mikoto pulou para a direita. Vã! Os dois pés dela bateram na pequena grade de ferro e a quebraram em dois. Outro salto rápido e giro, e a humana desapareceu na abertura sem deixar vestígios. A garota escapou. Aisha, que já tinha as mãos cheias rastreando o paradeiro de Bel e Prinny, virou-se para encarar uma mensageira extremamente nervosa. Como isso pôde acontecer? Que diabos você estava fazendo? E eu saí para procurar Prinny? Bem, eu fui descuidada, desculpe. A jovem amazona de cabelos compridos encarregada de vigiar o depósito deixou sua cabeça cair de vergonha. Aisha suspirou enquanto todas as outras Berbera corriam ao redor delas. Espere, Rena. A menina estava presa ao Mithril, não estava. A sombra eterna é apenas de nível 2. Seria impossível para ela se libertar. Isso é o que eu pensei. Ela não podia ir a lugar algum. A raiva e frustração da jovem amazona explodiram por um momento, mas se dissiparam enquanto ela continuava. Mas elas estão completamente intactas, e também, as chaves estavam ausentes do gancho, aquela que solta as algemas. Aisha considerou por um momento que o coelho foragido poderia ter libertado a garota, mas então, o olhar no rosto da pessoa raposa depois que eles capturaram Bel e Mikoto na dungeon mais cedo naquele dia brilharam em sua mente. Haruhime, onde ela está? A jovem amazona foi pega de surpresa por um momento e parou para pensar. Ela inclinou a cabeça brevemente para o lado antes de dizer. Ela disse algo sobre se purificar para o ritual, mas, ela não estava no quarto dela na última vez que verifiquei. Aisha franziu a testa, percebendo o que havia acontecido. Senhorita Haruhime. Nossos passos ecoam pela passagem escura. Tenho certeza de que já se passaram pelo menos 20 minutos desde que escapamos do quarto de Prinny. Haruhime e eu temos viajado através desses túneis secretos subterrâneos desde então. Acho que estamos indo na direção oposta à da casa da família Ishtar, mas viramos tantas vezes e passamos por tantas interseções que, honestamente, não tenho ideia de qual direção estamos seguindo. Apesar de que eu possa dizer que esses caminhos estão conectados a muitos lugares diferentes no quarteirão do prazer. Parece que Haruhime, que não tem permissão para sair da área de bordel, realmente vem aqui de vez em quando, nas primeiras horas da manhã, quando o distrito noturno está dormindo, através de uma passagem que se conecta com o distrito da luz vermelha. Ela me disse que estávamos indo para a saída mais isolada, mas parece que isso foi há muito tempo atrás. O arquiteto da rua Dédalo, dizem que sua insanidade entrou no desenho do distrito que leva seu nome. Quem imaginaria que ele incluiu passagens secretas para o quarteirão do prazer? O pensamento de que um homem poderia projetar e construir algo tão complexo e expansivo como esses túneis me faz estremecer. O que o incomoda, mestre Cranel? A cauda dourada oscilante que eu tenho seguido para de repente e Haruhime olha por cima do ombro para mim. Isso está, realmente bem. Me deixando ir embora. Olhando para os métodos e tom de Aisha na dungeon, eu tenho todos os motivos para acreditar que foi Lady Ishtar quem ordenou minha captura. A vontade do Deus é a vontade do seguidor. Ir contra isso para me resgatar colocará Haruhime em uma situação muito difícil. Ela também me contou sobre Mikoto. Não podemos fazer nada com uma aventureira de classe alta como Prinny à espreita, no entanto, mas não posso evitar ficar mais preocupado com a pessoa na minha frente. Por favor, não se preocupe, mestre Cranel.
Haruhime sorri de volta para mim, ignorando completamente minha inquietação. Ela para de andar e se vira para mim. Seu cabelo sedoso e dourado fluía como a água de um rio quando seus olhos verdes encontraram os meus. É o meu desejo final. Não há dúvida de que Lady Aisha e as outras vão me perdoar. Seu tom soa como uma mãe tentando confortar uma criança, seu sorriso suave e gentil. E, no entanto, algo parece errado. Poderia ser minha imaginação. Depois, houve a escolha de palavras. Desejo final, o que ela quis dizer com isso? Eu não tenho ideia do que é esse formigamento estranho no fundo da minha mente, mas eu deixo de lado e tento animar o clima. Ah, sim, senhorita Haruhime. Na verdade, nós lhe daremos uma redenção. Eu digo a ela tudo sobre o que decidimos como uma família. Um sorriso cresce nos meus lábios quando digo animadamente que ela não precisa ser mais uma prostituta. Se este tópico não mudar o clima aqui, eu não sei o que mudará. E? Os olhos verdes de Haruhime se arregalam. Ela parece confusa, então eu explico novamente. A senhorita Mikoto já convenceu nossa deusa a ajudá-la. Pode demorar um pouco para conseguir dinheiro suficiente, mas eu queria fazê-la feliz. Não uma felicidade passageira, mas uma alegria radiante que atingiria o fundo do seu coração. Nossa deusa e todos na minha família querem ajudá-la, senhorita Haruhime. Eu não queria ver aquele sorriso distante. Eu estava esperando pelo sorriso infantil, aquela expressão feliz que ela usava quando conversamos sobre heróis e suas aventuras. Senhorita Mikoto e eu queremos ajudá-la. Eu quero ver aquele sorriso novamente, assim como Mikoto. Eu quero apenas rir com ela, dando as mãos e esquecendo os nossos problemas por alguns momentos de felicidade. Não pode ser tão, mas Haruhime, silenciosamente derrama uma lágrima. Senhorita Haruhime. Brilhantes correntes de lágrimas rolam pelas suas bochechas, seus olhos verdes arregalados. Minhas palavras me deixam quando a vejo parada ali, olhando para mim como se estivesse perdida no tempo. Haruhime pressiona as duas mãos contra o peito e solta um suspiro completamente desprovido de emoção. Fechando lentamente os olhos, uma nova lágrima escorre pelo rosto, e ela diz: Eu, Haruhime, estou verdadeiramente agradecida. Seus lábios delicados formam um sorriso. Para receber essas palavras divindas de você, da senhorita Mikoto. Sua parte superior do corpo treme quando ela respira fundo. Ela poderia ter caído em pedaços se as duas mãos não estivessem segurando o peito. Eu não tenho arrependimentos. Seus olhos se abrem, brilhando na penumbra, enquanto ela sorri para mim mais uma vez. Lágrimas de alegria. De verdade? Se eu não a conhecesse melhor, eu diria que ela estava fazendo uma despedida final. Obrigada, mestre Cranel. Vamos seguir nosso caminho. Com isso, ela vira as costas para mim e olha para frente. Não posso dizer nada para ela, apenas tento acompanhá-la. Tento seguir a cauda dourada, que desaparece lentamente no fundo da escuridão. Isso não parece certo. Posso sentir isso no meu peito. Em um prédio diferente. Uma imponente estrutura de pedra que era mais larga do que alta e estava decorada para se destacar dos outros edifícios da região. Dentro do corredor principal, tap, tap. Um lenço branco balançava para frente e para trás enquanto uma mulher caminhava pelo corredor principal. Lulune, onde está Lord Hermes? Nos fundos. A mulher olhou através de seus óculos de armação prateada para uma garota xentrope esparramada em um sofá. A jovem simplesmente apontou o polegar para o salão em resposta. Com o barulho de suas sandálias no chão de pedra ecoando pelo corredor mais uma vez, a mulher andou um pouco mais rápido. Assim que ela chegou à frente da sala, a mulher, Asfiael Andromeda, bateu na porta de madeira com toda a sua raiva ardente antes de abri-la. Lord Hermes. Cada centímetro das paredes dentro da sala estava coberto de mapas. Alguns mostravam todas as estradas que serpenteavam pelo mundo conhecido, outros eram mapas com cifras de tesouro e até diagramas oceânicos, todos eles escondendo completamente as paredes de pedra. A maioria dos mapas foi desenhada à mão e tinha pequenos XS e setas vermelhas detalhando futuros planos de viagem.
Ele estava na sala, completamente cercado pelo Atlas intimidador do mundo. A pessoa em questão estava no meio de um jogo de xadrez contra si mesmo. O tabuleiro estava em sua mesa, decorado com bugigangas e engenhocas coletadas em todo o mundo. A areia era derramada da metade superior de uma grande ampulheta ao seu lado. Completamente pego de surpresa pela entrada bastante violenta de sua seguidora, Hermes praticamente caiu da cadeira. Você foi ao quarteirão do prazer sozinho alguns dias atrás, não é? Sem uma escolta. Como você descobriu? Espere, Asf, eu não fiz nada com elas, eu juro. Hermes imediatamente levantou as mãos e alegou inocência, mas o interrogatório de Asf havia começado. Vã. A mulher bateu as duas mãos na mesa dele e se inclinou para perto de seu rosto, seus olhos ardendo de fúria. Então você pegou o dinheiro suado que obtivemos colocando nossas vidas em perigo para brincar com mulheres. Que qualidade superior de caráter você tem, Lord Hermes? Que tipo de divindade você é? Eu esqueci que você é esse tipo de Deus. Se você estivesse um pouco mais consciente de sua posição como nosso Deus, quanta dor e sofrimento nos pouparia. Além do mais, já é de manhã, quão desleixado você pode ser. Em geral, deuses e deusas tinham controle total sobre os acontecimentos de suas famílias, incluindo quem tinha a palavra final. Hermes, no entanto, se encolheu de medo do rosto vermelho de sua seguidora zangada. Se acalme, Asf. Eu fui lá, mas era para fazer uma entrega. Entrega? Hermes finalmente encontrou uma abertura para se explicar à mulher, que estava discutindo com ele como uma esposa zangada, dando sermão ao marido traidor. Asf ficou em silêncio e cerrou os olhos para seu Deus. Seu olhar exalava extrema pressão, mas ela lhe deu a chance de se explicar. Hermes limpou sua garganta. A verdade é verdade que Mikoto foi capturada. A porta da sala se abriu com um estrondo quando o deus Takemikazushi e sua família entraram correndo. As expressões de Oka, Shigusa e os 3 membros restantes escureceram no momento em que viram uma espada grande fortemente danificada e o que restou de uma mochila de tamanho grande parados no canto, e seus maltratados e ensanguentados donos, Lily e o Elf, sentados no sofá. Cada um deles temia o pior. Sim, é verdade. Ela foi levada junto com Bel, na dungeon. Me desculpe, Taki. Estia terminou de envolver o braço de Welf em um curativo antes de olhar para cima e responder à pergunta da divindade. O resto da família Takemikazushi entrou no centro da sala e se sentou. Você conhece a identidade de seus atacantes. Eles usavam túnicas compridas que escondiam o rosto, mas Lily sabia. Cada um deles era uma amazona. E as malditas eram fortes também. Não foi possível fazer nada contra elas. Com aquela força e velocidade, tinha que ser as Berbera. Família Ishtar, Lily foi a primeira a responder à pergunta de Oka, com sua voz fraca. A resposta de Elf se seguiu, suas palavras cheias de frustração. Por fim, foi Shigusa que silenciosamente expressou a conclusão que todo mundo havia chegado. Um calafrio silencioso encheu a sala com a menção daquela família. Mas por que Ishtar iria atrás de Mikoto e Bel? Alguma ideia, Estia? Houve uma noite bastante movimentada no quarteirão do prazer alguns dias atrás, mas nada que levaria a isso. Takemikazushi se virou para Estia, esperando qualquer tipo de liderança. Contudo, a deusa apenas rosnou e cruzou os braços. Sua próxima pergunta era se ela havia informado Guilda. Ela sacudiu a cabeça e disse que não havia provas. A guilda não agiria imediatamente, a menos que houvesse evidência inegável de suas ações. Ela foi para a guilda depois que Bel foi perseguido pelo quarteirão do prazer, mas isso não a levou a lugar algum. Aparentemente, homens sendo perseguidos pelas amazonas através do quarteirão do prazer era uma ocorrência tão comum que os funcionários do guilda compartilharam essas histórias durante o almoço. Quando se tratava da família Ishtar, a guilda tinha pouco ou nenhum poder. Mesmo que pudessem aplicar uma penalidade contra eles com a devida evidência, apenas os atrasaria. Esta era a razão pela qual a deusa da beleza poderia tomar tal ação militar em primeiro lugar.
Se eu puder, poderia o interesse de Lady Ishtar no Sr. Cranel ser como o que aconteceu com a família Apollo. Não está fora de questão, mas Ishtar? Bel realmente não é o tipo dela, Chigusa corou enquanto reunia coragem para falar. Ela não podia evitar de lembrar dos eventos que levaram aos jogos de guerra depois de ouvir o que aconteceu com as Amazonas. Desta vez, Takemi Kazushi cruzou os braços e Estia inclinou a cabeça para o lado enquanto eles respondiam. Ambas as divindades sabiam que algo não correspondia, mas não conseguiam descobrir o que era. Os dois se entreolharam. Isso poderia estar relacionado à situação com Haruhime. Uma nova voz, Ouka, quebrou o silêncio. Mikoto já havia informado a família Takemi Kazushi que sua amiga de infância estava trabalhando como prostituta e os atualizou sobre o plano de libertação como uma redenção. Uma pitada de desespero encheu os olhos de Chigusa enquanto sua cabeça caía. Os outros 3 membros da família Takemi Kazushi exibiram expressões semelhantes. Takemi Kazushi se sentou ereto e fechou os olhos. Todo mundo está dizendo que ela é apenas um membro de baixo escalão, por isso não faz sentido que Ishtar tome medidas para essa pessoa raposa, Estia murmurou enquanto levava a mão ao queixo. E então, de repente, ela se lembrou de algo importante e se voltou para seu amigo divino. Uma informação que ela ouviu diretamente de Bel. Ishtar tem algo chamado Pedra da Morte, e eu consegui entrar, mas isso é apertado. Mikoto fez o seu caminho através dos dutos de ar de pedra da casa da família Ishtar. Esse mesmo duto foi como ela escapou do cofre depois de sentir a aproximação de possíveis inimigos. Embora ela estivesse a salvo da vista deles acima no teto, esse duto tinha tanto espaço para respirar quanto um caixão. Dobrando os ombros e os quadris em um ritmo alternado, a garota avançou pela rede de ar empoeirado e cheio de teias de aranha. Ela estava prestes a ativar sua habilidade mais uma vez quando de repente vozes vindas de baixo chamaram sua atenção. Parece que Haruhime se foi. O ritual da Pedra da Morte é hoje à noite, você não acha? Ela planeja usar o pequeno novato para escapar. Mikoto torceu o corpo para colocar a orelha o mais perto possível da grade de ferro mais próxima. Rastejando para frente, ela chegou perto o suficiente para ver o corredor abaixo. Apenas tendo um vislumbre das 2 Amazonas enquanto elas passavam, ela deixou suas sobrancelhas afundam enquanto repassa a conversa em sua mente. Pedra da Morte. Isto é mal. Eu preciso encontrar Haruhime também, Mikoto pensou enquanto outro grupo de Amazonas apareceu abaixo dela. Ainda mais perguntas inundaram sua mente. Exatamente o que era o ritual da Pedra da Morte e o que isso tinha a ver com Haruhime. Ela não era apenas uma prostituta, em outras palavras, uma não combatente de classe baixa. Um manto cinza de pavor começou a encher seu coração enquanto Mikoto continuava rastejando pelo duto de ar. De acordo com as novas vozes abaixo dela, as Amazonas haviam expandido sua busca para fora da casa da família. Isso significava que o número de patrulhas no interior diminuiria. Esta era sua oportunidade de escapar desta instalação. Sua decisão foi ainda mais fácil quando o duto de ar se tornou ainda mais estreito do que antes. Mikoto se voltou para a grade de ferro mais próxima, retirou-a da armação e caiu silenciosamente na sala abaixo. O que é este lugar? Ela estava cercada por um labirinto de prateleiras. Ela deduziu rapidamente pela quantidade de livros e documentos na área que este era algum tipo de biblioteca ou arquivo. O cheiro de madeira velha e papiro enchia a sala mal iluminada. Mikoto começou a percorrer o labirinto tão silenciosamente quanto possível, sabendo que havia uma saída nas proximidades. No entanto, não foi isso o que ela viu primeiro. Uma mesa cheia de pergaminhos e papéis bloqueou seu caminho depois que ela virou uma esquina. Além do mais, não havia poeira. Alguém esteve aqui muito recentemente. Mikoto se inclinou para dar uma olhada nos papéis no topo da pilha no meio da mesa. Informações sobre o ritual da Pedra da Morte. Ela teve que forçar os olhos na penumbra para distinguir os caracteres na parte superior da folha. Ela quase engasgou no momento em que apareceram. Ela deu uma rápida olhada em cada pedaço antes de pegar uma lanterna parecida com uma lâmpada de pedra mágica de uma prateleira próxima e ligá-la.
Colocando-a em cima da mesa, ela passou o dedo pelas muitas linhas de texto em Coine antes de chegar a uma parte muito importante. Depois que a Pedra da Morte for entregue pela família Hermes, as Berbera devem uma Pedra da Morte. Takemi Kazushi agarrou os ombros de Estia. Estia ficou tão impressionada com a explosão repentina de seu amigo e o olhar desesperado em seus olhos que ela não podia recuar. Você tem certeza? Você tem certeza absoluta? Ishtar tem uma em sua posse. Lord Takemi Kazushi. Por favor, se acalme. Ouka foi o primeiro a parar na frente da divindade em pânico. Lily e o elfo estavam logo atrás, parando na frente de Estia como se a protegessem. Minhas desculpas, Estia. Está tudo bem. Então o que é, Taki? O que é uma Pedra da Morte? Livre de suas garras, Estia rapidamente mudou sua expressão de perplexidade para a urgência. Takemi Kazushi deixou Ouka empurrá-lo mais um passo para trás antes de olhar para o chão e ranger os dentes. A Pedra da Morte é um item que apenas as pessoas raposas podem usar. Seixoseki, também conhecida como Pedra da Morte, um item mágico proibido que é criado pela síntese de uma pedra de tamanho e uma pedra de toba. Havia um ar ameaçador na voz de Asf. Sendo uma criadora de itens, ela sabia exatamente o que a pedra podia fazer. Ela continuou a encarar Hermes à medida que mais e mais detalhes da entrega vieram à tona. Você trouxe algo assim diretamente para as mãos de Lady Ishtar, é isso que você está dizendo? Eu não conhecia a carga até ver por mim mesmo. Os ombros de Hermes afundaram nas costas da cadeira. A aura que emana da mulher do outro lado de sua mesa era absolutamente aterrorizante. No entanto, Asf não ficou satisfeita com a resposta de seu deus e mudou seu tom para um ainda mais afiado. E exatamente onde ela foi feita, hein? Como eles conseguiram o material? Hermes não deixou que sua seguidora terminasse sua pergunta e levantou em um pulo. Ah, você sabe. Das cinzas de uma pessoa raposa. Fazer o item do cadáver de uma criança, sério. Estia estremeceu ao ouvir uma explicação da pedra de Tamamo. Takemi Kazushi assentiu, sua expressão tão pesada que as rugas apareceram ao redor de sua boca e olhos. Seu objetivo original era aumentar o poder mágico de uma pessoa raposa, um item para aumentar a eficácia de sua feitiçaria. A esfera ilegal foi criada profanando túmulos dos mortos. Ouka, Shigusa e os outros não sabiam como reagir e ficaram em silêncio. Apenas Lily foi capaz de manter a cabeça fria. Ela olhou para Takemi Kazushi do seu lugar no sofá. O outro item, a pedra de toba, isso seria luz lunática. Takemi Kazushi grunhiu uma afirmação e assentiu. Luz lunática. Repetiu Estia. Foi o elfo quem respondeu. É um minério que ganha atributos mágicos e brilha em cores diferentes sob a luz da lua. Conheço muitos ferreiros que os usam em suas armas e armaduras. O jovem continuou explicando que o material havia sido feito por um famoso bardo que há muito tempo cantou seu amor pela pedra brilhante. Takemi Kazushi ouviu a história de o elfo antes de adicionar outro pedaço de informação. Os atributos dos itens e armas que os contêm mudam dependendo do nível do luar. Como não há luar na dungeon, a luz lunática quase nunca é usada em horário, e as pedras de toba são mais eficazes sob a lua cheia. Se ela for sintetizada com uma pedra de tamanho em sua força total, você recebe uma pedra da morte. A areia na ampulheta na mesa de Hermes continuou a derramar lentamente na metade inferior. Hermes falou enquanto movia peças diferentes em seu tabuleiro de xadrez. Com seu olhar mais afiado do que nunca, Asf abriu a boca para falar. O usuário, o poder mágico da pessoa raposa, não, alma, fica selada na pedra. Exatamente. E se tudo estiver configurado corretamente quando usarem a magia incomum da pessoa raposa, sua feitiçaria pode ser passada para outra. É basicamente uma espada mágica que não quebra. Hermes moveu outra peça de xadrez no tabuleiro e sorriu fracamente. Mas o preço é alto. A pessoa raposa sacrificada se torna uma casca sem alma. Vivo, mas não entre os vivos. É por isso que o uso da Pedra da Morte foi proibido. Um item de magia negra criado pelos ancestrais da humanidade, que permitiu que outra raça usasse a magia das pessoas raposa.
O mais surpreendente é que a Pedra da Morte foi criada por pessoas raposa. Hermes sorriu de novo e se recostou na cadeira. Asf optou por não responder e olhou para as posições de cada uma das peças no tabuleiro de xadrez. Um exército branco e um exército preto. A Rainha Negra liderou um grupo de peões em torno de duas peças únicas esculpidas na forma de um coelho e uma raposa. Ao mesmo tempo, a Rainha Branca liderava uma investida no coração das fileiras inimigas, como se orgulhosamente brandasse seu próprio poder e influência. As crianças que ficam obcecadas com o poder são realmente assustadoras. O que acontece com quem perde a alma? Chigusa falou, com sua voz saindo muito mais alta do que o habitual. Os olhos de todos os outros membros da família Takemikazuchi se arregalaram com surpresa. Eles não sabiam que ela era capaz de produzir tanto barulho. A menina humana estava à beira das lágrimas enquanto implorava a seu Deus por uma resposta. Se a Pedra da Morte for devolvida ao usuário, a pessoa raposa irá acordar. Ele ou ela deve ser capaz de viver normalmente, assumindo que seu corpo físico não foi danificado durante a ausência de sua alma. Cada pessoa na sala estava prestes a dar um suspiro de alívio quando eles notaram a expressão ainda estampada no rosto de Takemikazuchi. Todos os olhos estavam nele enquanto ele continuava. No entanto, pedras da morte se despedaçam. Ele continuou explicando que uma pedra sólida não podia liberar toda a sua energia. Cada fragmento de uma pedra da morte é capaz de liberar a mesma quantidade de magia que a original. O que é pior, feitiços de ativação não são necessários. Um exército de 10.000, cada um equipado com a magia de uma pessoa raposa. Cada um deles capaz de usar feitiçaria. Embora um por conta própria não seja uma grande ameaça, um exército de feiticeiros seria uma força incontrolável. Assim como as espadas mágicas dos Crozo. O Elf não tinha certeza de quem pronunciou essas palavras. Ele cerrou os dentes e cerrou os punhos com tanta força que os ossos começaram a ranger. O que acontece com a criança sem alma se um fragmento é perdido ou quebrado? Estia não conseguia nem olhar para cima enquanto falava. Takemikazuchi foi o único na sala que sabia a resposta para aquela questão. Ele também não tinha coragem de encarar mais ninguém, e seu olhar vagou de um lugar para outro enquanto falava. No mínimo, eles nunca seriam normais novamente. Mesmo que todas as peças fossem coletadas, a criança se tornaria semelhante a um bebê humano, ou sofreriam de deficiência mental. Os joelhos de Chigusa cederam. Ouka conseguiu pegá-la momentos antes de ela bater no chão. Então, Lady Haruhime vai, lágrimas emergiram dos olhos escondidos atrás de sua franja. Esse era o plano de Ishtar. Ela tinha tudo o que precisava. Uma pedra da morte e a pessoa raposa, Haruhime. Não havia dúvida de que ela estava planejando selar a alma de Haruhime dentro dela. Pedras da morte contêm luz lunática, significando que a cerimônia ou ritual para transferir sua alma acontecerá na noite de lua cheia, a próxima lua cheia. Takemikazuchi chegou à mais sombria realização ao ouvir Lily e a sua silenciosa troca de palavras com o Elf. Ele olhou para o teto em desespero. Esta noite. Que ridículo! Mikoto rugiu quando ela terminou de ler o último documento. Esquecendo brevemente que ela estava nas entranhas de uma fortaleza inimiga, ela agarrou o papel com força entre os dedos, as mãos tremendo. A alma de Haruhime seria selada dentro da Pedra da Morte, e dividida em milhares de pedaços. Mikoto perdeu o senso de calma. Sua amiga estava prestes a ser praticamente morta. Como isso pôde acontecer? O que Ishtar estava tentando fazer? Começar uma guerra? O que aconteceria com Haruhime? Uma tempestade de novas perguntas tomou conta de sua mente. Ao mesmo tempo, seu corpo ganhou vida própria e Mikoto saiu do arquivo. Sir Bell, Lady Haruhime. Ranger, ranger. Eu empurro contra um leve painel de pedra. Ele abre para cima, deixando uma luz laranja entrar no túnel. Não sei quanto tempo passamos lá, mas não posso expressar o quão bom é receber um sopro de ar fresco depois de emergir daquele labirinto no subsolo. Finalmente, essas palavras escapam da minha boca quando saio para a luz. O céu está em um tom avermelhado do início da noite.
Eu me viro e pego a mão de Haruhime, levantando-a para fora. Uma pitada de surpresa brilha em seu rosto antes que ela me agradeça e dê outro pequeno sorriso. Já é tão tarde, o painel de pedra combina perfeitamente com o asfalto da rua. É bastante impressionante, na verdade. Eu respiro fundo outra vez e olho para o céu acima do quarteirão do prazer. Cada edifício contrasta fortemente com a luz do sol, colunas de sombra alcançando o céu. Foi um dia e tanto. Primeiro explorei a dungeon, depois fui atacado, capturado e resgatado, não é à toa que perdi a noção do tempo. Dou outra olhada ao redor e vejo que essa rua está alinhada com bordéis degradados e abandonados. Duvido que haja alguém dentro de qualquer um desses edifícios. Haruhime estava certa, ninguém saberá que viemos aqui. Haruhime, muito obrigado. Me resgatando, me guiando para fora, ela vira a cabeça para me encarar. Mais uma vez ela se parece com uma pintura, o único toque de cor na frente de um cenário de edifícios em mau estado. Então ela sorri. Fiz apenas o que desejei. Por favor, não se preocupe. Mas mais importante, por favor, deixe este lugar rapidamente. Mas, você tem minha palavra, mestre Cranel, vou me certificar de que a senhorita Mikoto também escape com segurança. Mikoto. Ah, acho que ela pensa que estou hesitando porque estou preocupado com ela. Claro que sim, mas, há algo mais que está me incomodando. A maneira como Haruhime tem mantido uma postura forte, simplesmente não faz sentido. E também a escolha de palavras dela quando estávamos no subterrâneo. Parece que há algo à espreita em uma névoa espessa e misteriosa, algo perigoso. Mas não consigo descobrir o que é. Senhorita Haruhime, você tem certeza? Se você voltar, você vai, há tanta coisa em minha mente que tenho que lutar para juntar as palavras. Parece uma desculpa, mas tenho medo por ela. Haruhime foi contra a vontade de sua própria família para proteger Mikoto e eu. Eu não posso simplesmente deixá-la. Mestre Cranel. Dê uma olhada nisto. Eu fico parado no local enquanto ela gesticula para o colar preto ao redor de seu fino pescoço. Este é um item mágico que rastreia a minha localização. Estou constantemente conectada a uma corrente invisível. Lady Ishtar e as Berbera são constantemente informadas do meu paradeiro. Se eu der um passo para fora do quarteirão do prazer, ele emitirá um som alto e queimará minha pele enquanto restringe meus movimentos. As perseguidoras vão me alcançar em pouco tempo. Meu queixo cai. Então ela explica que qualquer tentativa de destruí-lo faria o alarme soar. O tempo todo, ela passa as pontas dos dedos por sua superfície preta e brilhante. Se o alarme disparar, as Berbera virão para este lugar. Então, por favor, se apresse, ela pede novamente. É o mais longe que posso ir. Ela sorri fracamente e fica em silêncio. Não, não deveria ser assim, isso não está certo. Eu nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Porque a família Ishtar adotaria medidas tão extremas para manter uma não combatente de nível baixo em suas fileiras? Porque um item mágico seria necessário para restringi-la. A única resposta que consigo pensar é que Haruhime tem algum papel importante a desempenhar para a família. Nesse caso, éramos ingênuos em pensar que poderíamos libertá-la com uma redenção. Eu praticamente posso ouvir as engrenagens girando na minha cabeça. É quando as imagens começam a piscar. Haruhime chamando a si mesma de prostituta suja, enquanto conversava sobre os gloriosos tempos antigos. Sentada em uma casa que mais parecia uma cela de prisão, observando o mundo exterior com inveja através de uma janela gradeada. Um sorriso distante, como se ela tivesse desistido. Talvez seu status de prostituta não seja a causa de sua dor. Não posso evitar de sentir que estou perdendo algo muito importante. Eu não vou para lugar algum até que eu descubra isso. Mestre Cranel, por favor, corra. Ela dá um passo para mais perto de mim, sua voz mais urgente do que antes. Quando de repente, Sir Bell. Uma nova voz ecoa de cima. Senhorita Mikoto. Eu me viro e a vejo pulando de uma das sombras. Em um piscar de olhos, ela pousa na minha frente com um baque suave. Assim, ela tem essa habilidade.
Ela deve ter encontrado uma maneira de escapar do palácio por conta própria e me seguiu até aqui. Seu rabo de cavalo preto balança com a brisa enquanto ela se levanta e se vira para nos olhar. Haruhime parece tão surpresa quanto eu. Nós dois somos surpreendidos momentaneamente pelas roupas estranhas dela, mas Haruhime não leva muito tempo para perceber que sua amiga de infância a encontrou mais uma vez. Senhorita Mikoto, Lady Haruhime, tenho uma pergunta a fazer. O que é? Mikoto interrompe a alegria de seu reencontro. Há uma pitada de desespero em seu rosto. Ela faz uma pausa para reunir seus pensamentos antes de sussurrar 3 palavras. Pedra da Morte. A postura de força de Haruhime desmorona na minha frente. Ombros começam a tremer, olhos se arregalam, cabeça baixa. Mikoto observa a transformação, parecendo que ela pode chorar a qualquer momento. O que está acontecendo? Antes que eu possa perguntar, as próximas palavras de Mikoto fazem meu sangue gelar. Diga-me que é tudo mentira. Que esta noite, você não está se tornando um sacrifício. Sacrifício. Fazendo o meu melhor para superar o choque, olho para Haruhime. Ela ainda está olhando para seus pés, sem tentar negar nada. Lady Haruhime. Mikoto grita enquanto corre para o lado dela. Então é assim que é ponto. Mas outra voz a interrompe. Uma sombra se aproxima de Haruhime e Mikoto como uma flecha, cabelo preto em seu rastro. Ela se envolve em torno de Haruhime, deixando Mikoto em um silêncio atordoado. Há quanto tempo vocês se conhecem? É Aisha. Ela está segurando uma imensa lâmina de madeira na mão esquerda. Usando a mão direita, Aisha pressiona o rosto de Haruhime em seu peito, abraçando-a enquanto resmunga. Aisha. Ela é pelo menos uma cabeça mais alta que a pessoa raposa e selou completamente seus movimentos. Aisha parece estar impedindo a fuga de Haruhime ou a protegendo de nós. Não tenho certeza de qual. Então, parece que você descobriu tudo. Do nosso plano. Bem, e então? Existem cerca de 10 passos de distância entre nós. 4 figuras na rua de trás, Mikoto e eu contra Aisha e Haruhime. Mikoto assume uma postura agressiva, preparando seu corpo, enquanto Aisha vira o olhar para minha direção. Não posso deixar de gritar. Qual o significado disso? Sacrificando a senhorita Haruhime, por quê? Tudo está sendo feito de acordo com os desejos de Lady Ishtar. Nós usaremos esta Haruhime aqui para acabar com a família Freya. Havia tantas coisas que eu queria dizer, isso foi o melhor que eu consegui. Aisha sorri para mim e começa a me contar o grande esquema delas. Lady Aisha, pare! Grita Haruhime entre os seios de Aisha e luta com todas as suas forças. No entanto, a Amazona apenas a aperta até que ela pare de lutar e continua. Primeiro, eles selam a alma de Haruhime em um item mágico chamado Pedra da Morte. Em seguida, eles quebram a pedra em pedaços grandes o suficiente para que o portador use a magia da pessoa raposa, chamada feitiçaria. Por fim, eles usam esse poder para derrubar a rival inimiga jurada de sua deusa, família Freya. Isso é demais para absorver de uma só vez. A escala é grande demais. Derrubar a família Freya. A família mais poderosa de Horário. Com o poder de Haruhime. Minha confusão desaparece quando ela explica o propósito da Pedra da Morte, assim como o destino do sacrifício. Eu estava tão desesperado para entender, entrando em pânico por falta de informação, que quando finalmente entendi, isso me atinge como um muro de pedra. Parte de mim ainda está se perguntando se algum item mágico estranho realmente pode tornar seu plano possível. Mas a outra parte de mim está revivendo o que passei com Haruhime, falando sobre uma história em particular. Era sobre o gênio preso em uma lâmpada. Era o mesmo que o poder dela, preso até que os desejos de seu mestre se tornem realidade. A história se repete, sempre há uma conexão com o passado. Eu chego a uma conclusão bastante fria. Mas o poder de Haruhime. Ela é apenas alguma prostituta de baixo escalão, é o que você vai dizer. Ah! Você já se esqueceu da surra que tomou na dungeon. Aquilo foi o poder dela que limpou o chão com você. Aquilo é feitiçaria. Não há nada que eu possa dizer. Eu limpo minha garganta enquanto as memórias dessa batalha inundam minha mente.
Uma lágrima escorre pelo rosto de Haruhime, sua expressão em algum lugar entre remorso e tormento. Como eu poderia esquecer aqueles incontáveis pequenos brilhos que cercavam Aisha enquanto ela dava golpe após golpe durante nossa luta? Seu poder era esmagador. Ela acabou comigo e com Mikoto com força e velocidade equivalentes a alguém no topo do nível 4. Aquela luz de encantamento veio da habilidade de Haruhime, a razão pela qual ela seria sacrificada em benefício da família Ishtar para se tornar o poder que acaba com a família Freya. Tudo se encaixa. Ela tem a capacidade de aumentar o poder das pessoas ao seu redor. Combinando isso como uma aventureira de primeira classe como Prine e todas as outras combatentes, eles podem ter sucesso. Destronando a família Freya, derrubando-os do topo. Lady Aisha, eu te imploro. Deixe Mestre Craniel e a senhorita Mikoto irem. O grito de Haruhime me tira da minha linha de pensamento. Aisha nem sequer olha para a garota que implora com todas as suas forças. Não é possível. Não posso permitir que alguém que saiba tanto fique livre. Lady Ishtar não os deixaria viver. Aisha faz sua declaração enquanto aponta sua lâmina de madeira em nossa direção. Seus olhos estão frios como gelo, penetrando através de mim. É quando minha raiva explode. Como você pôde ficar parada e ver isso acontecer com alguém de sua própria família, sua própria família? O que ela é? Algum tipo de ferramenta que você joga fora quando acabou de brincar? Minha raiva não tem efeito nela. O rosto de Aisha é sólido como uma máscara. Lady Ishtar prometeu devolver o conteúdo da Pedra da Morte para Haruhime, uma vez que o placar tenha sido acertado com a família Freya. Você sabe que ela não pode cumprir uma promessa vazia assim. Mikoto ruge com as palavras de Aisha. Elas estão planejando uma guerra total contra a família Freya. Não há maneira de garantir que cada fragmento dessa pedra sobreviva. Haruhime nunca seria normal novamente. Com nossos olhos ardendo em fúria, nós dois refutamos as alegações de Aisha. E quanto a você? Você concorda com isso? Minha voz treme de raiva. Vocês dois não sabem de nada. Aisha parece cansada. Haruhime olha para ela surpresa. Nada causa mais problemas e dor do que o ciúme de uma deusa. E esse ciúme é forte o suficiente para mudar nosso mundo. Forte o suficiente para mexer com o destino de todo ser humano, começar guerras e coisas piores. Nossa deusa está consumida por ele. Chamas negras do inferno queimam por trás do glamour dessa deusa, de acordo com Aisha. Ela continua com uma voz áspera, chegando ao cerne de sua afirmação. Falar mais é inútil. Não podemos desobedecer Lady Ishtar. Suas palavras soam com a determinação de um fanático, embora ela não faça nenhuma tentativa de esconder sua frustração, quando Aisha e eu nos encaramos. Vou falar para você sobre uma prostituta idiota. Ela odiava tanto uma pessoa raposa que poderia vomitar toda vez que via o olhar lamentável em seu rosto. Não importa o quão mal ela a tratava, a pessoa raposa só olhava para trás com um sorriso patético, como se ela tivesse jogado a toalha há muito tempo. Aquela prostituta burra, tão cheia de ódio, fez algo estúpido no passado. Ela destruiu uma certa pedra, quebrou-a em pedaços. Os olhos de Haruhime se abrem em choque. Ela afasta o rosto do peito de Aisha. Acho que ela nunca ouviu isso antes. Mikoto e eu estamos igualmente atordoados. Mas Aisha não terminou de falar. A raiva dela por essa prostituta idiota está enraizada profundamente. Cada palavra que ela fala, toda respiração que ela dá, está transbordando de raiva que não tem para onde ir. As ações dessa prostituta não ficaram em segredo por muito tempo. Depois que ela foi espancada quase até a morte por uma maldita sapa, sua cabeça estava encantada ao ponto da insanidade por sua deusa. Há algo mais por trás da raiva. Eu posso ver nos olhos dela. É medo. Ela ficou totalmente arrasada, ao ponto da ideia de ir contra a vontade da deusa fazer suas mãos tremerem. Quebrar uma pedra fez desmoronar na hora. Aquela prostituta nem pensa mais em ir contra a Lady Ishtar. A espada de madeira na mão esquerda está tremendo. O braço direito dela aperta em torno de Haruhime, quase como um reflexo. Mikoto e eu apenas ficamos lá, nenhum de nós diz uma palavra. Uma nova imagem vem à minha mente.
Uma Aisha indefesa, machucada e sangrenta à mercê de uma deusa erótica com o vigor de uma necrófila. Seu rosto preso entre as mãos da deusa, olhos molhados de lágrimas, enquanto a divindade se senta acima dela, sussurrando palavras de amor atormentado em seu ouvido antes de passar os dedos pela pele batida e maltratada de Aisha, ignorando os gritos de dor. Eu tive apenas um breve encontro com essa deusa da beleza, mas já tenho uma ideia do seu lado diabólico. Foi forte o suficiente para conquistar o espírito resoluto das Amazonas na minha frente. Pensar nisso faz minhas palmas pingarem de suor. Olho para Mikoto. Ela está se esquecendo de respirar. Todas as berberas se uniram após o incidente. Algumas queriam brigar desde o início, outras têm medo da ira de Lady Ishtar. Mas todas nós sabemos, nada pode parar esta luta. Ela diz que foi uma limpeza completa. Depois disso, mesmo as Berbera que originalmente se opunham à guerra com a família Freya ficaram alinhadas com o plano de usar Haruhime. Todas as vozes opostas à guerra desapareceram. Tudo de acordo com o desejo de Lady Ishtar. Vocês dois não entendem o quão aterrorizante nossa deusa pode ser. Com isso, Aisha fica em silêncio. Agora é Haruhime quem está tremendo. Aisha ajusta seu aperto antes de inclinar a cabeça e dizer: "E eu tenho que dizer, porque vocês ainda não vieram até mim. Porque apenas palavras?" Ela levanta uma das sobrancelhas enquanto as pálpebras caem. "Vocês sabem o que vai acontecer com esta aqui. Por que não tentar levá-la de volta? O que vocês estão esperando?" Meus ombros saltam. Mikoto tem a mesma reação. Nós dois lembramos muito bem do aviso de Hermes. Fazer qualquer coisa para perturbar Lady Ishtar ou suas seguidoras resultaria na destruição absoluta da família Hestia. A deusa e nossos amigos seriam atraídos para uma batalha sem esperança se tentarmos fazer alguma coisa. Se levássemos Haruhime agora, as Berberas certamente nos seguiriam. Um dos grupos de elite em horário, com uma vingança contra a família Hestia. Bem, isso é ponto. As palavras não saem. Minha garganta está seca, a respiração áspera. Mikoto e eu estamos congelados no lugar. Meus olhos tremem quando olho para Haruhime. Seus olhos estão escondidos atrás da franja, orelhas de raposa apertadas firmemente contra sua cabeça. Ela não está olhando, ela não está ouvindo, apenas fazendo o possível para se esconder dentro do abraço de Aisha. Vê lá se faz algo estalar dentro do meu coração. As prostitutas devem ser destruídas. Por que isso? Por que agora? Porque eu me lembraria dessas palavras em um momento como este? Sem esperança, afinal. Não posso te dar essa garota, Belcranel. Aisha chama meu nome, seu olhar feroz travado no meu corpo imóvel. E se você está procurando simpatia, esqueça. Você me faz querer vomitar. Não, isso não é ponto. Então, você está dizendo que pode salvá-la. Não me parece isso. Não posso deixar isso em suas mãos, posso? Ela me interrompe antes que eu possa dizer mais alguma coisa. Sua própria presença é imponente, me dominando a cada passo. Não há piedade nos olhos dela. Ao mesmo tempo, sua voz soa como se ela estivesse lançando um desafio. Eu não estou dizendo que você é fraco. Você não tem determinação, espírito. Você não tem a determinação de arriscar tudo para salvar Haruhime. Aquele olhar penetrante vê através de mim, suas palavras prendem meu coração como garras geladas. Você não tem o rosto de um homem. E então, ela abaixa um martelo. Sem arrogância, você não mostra nenhum desejo de dominar, de pegar o que quer. Tudo que vejo é um pirralho idiota com a cabeça nas nuvens. Você não pode dar tudo o que tem por essa garota. Há um tom claro de decepção na voz de Aisha enquanto seu discurso retórico finalmente chega ao fim. Essas palavras são profundas. Eu quero responder, dizer qualquer coisa para me defender, mas nada vem. É o mesmo para Mikoto. A decepção de Aisha está agora escrita em todo o seu rosto. Ela olha para nós, como se esperasse um desafio que não vem. Haruhime parece uma criança assustada, apenas desejando que a coisa toda chegue ao fim. Ela tem os braços em volta do corpo, esperando. 4 figuras em pé em uma ampla rua de trás, banhadas pela luz solar alaranjada. Eu os encontrei, por aqui.
As vozes de outras amazonas cortam a quietude. Mikoto e Haruhime imediatamente olham na direção das recém-chegadas. Elas ainda estão longe, mas devem chegar aqui em instantes. Aisha não se mexe. Seus olhos ainda estão em mim, no meu rosto patético. O que é pior, ainda não consigo me mexer. Senhorita Mikoto, fuja. Haruhime, no entanto, pode. Se contorcendo no aperto de Aisha, ela pula em cima do braço esquerdo da amazona e envolve todo o corpo em torno dele, abaixando a lâmina. O grito repentino de Haruhime tira Mikoto de seu trance e surpreende Aisha ao mesmo tempo. Mikoto pula para o meu lado e segura o meu braço. Sir Bell. Ela praticamente me arrasta para trás, minhas pernas demorando alguns momentos para se lembrar de andar. As longas sombras das Berbera estão vindo em nossa direção. Aisha está apenas parada lá, Haruhime a segurando com todas as suas forças. Eu as deixo para trás. Eu fujo. Siga-os. Não os deixe escapar. Haruhime e Aisha assistiram e ouviram os gritos de muitas amazonas clamando enquanto passavam correndo. Aisha viu suas aliadas se espalharem em busca dos dois humanos e deixou seu corpo relaxar. Pare com isso, sua idiota. Svish. A palma da mão direita de Aisha colidiu com a cabeça de Haruhime, facilmente quebrando seu aperto e a derrubando no chão. Veio um grito fraco da pessoa raposa quando ela percebeu quão inútil suas ações tinham sido. No nível 1, Haruhime não tinha esperança de restringir Aisha desde o começo. Ela levou a mão à cabeça, respirando superficialmente, logo acima do pavimento de pedra. Aisha desviou seu olhar para a direção onde os dois humanos haviam desaparecido. Com a luz vermelha do sol poente iluminando metade do seu rosto, ela franziu a testa. Eles têm que estar por aqui, encontre-os. As vozes de muitas mulheres estão girando em torno de nós. Prostitutas não combatentes estão recebendo ordens diretamente das Berbera. Há tantos ecos de passos que não posso mais dizer quais são reais. Evitamos a busca e chegamos a um caminho lateral escuro. Nenhuma luz do sol chega aqui. Logo os passos desaparecem e os únicos ecos vêm de mim e Mikoto tentando respirar. Mikoto finalmente libera o aperto doloroso no meu braço e se vira para mim. Nós, incapaz de responder as palavras que Mikoto espremeu de sua garganta, eu tropeço para o lado e coloco as duas mãos na parede mais próxima. No muro de pedra cinza minha cabeça abaixa, minha respiração forçada chega aos meus pés. Eu olho para o chão preto com os olhos bem abertos. Os músculos do meu rosto se contorcem quando minhas emoções finalmente me alcançam. Ela estava certa sobre tudo. Tudo que Aisha disse era verdade. Não pude colocar tudo em risco por Haruhime. Pesei a deusa e meus amigos contra ela. Nenhuma vez eu disse que iria salvá-la. Fecho a boca com força, mas ainda assim minha frustração exala entre meus dentes. O risco de ser alvo da família Ishtar é muito grande. Eu estava com muito medo de tomar uma decisão. Não consegui ajudar aquela garota com a cabeça baixa, nem consegui dizer que a ajudaria. Eu não conseguia me decidir. Tudo ao meu redor fica confuso. Eu fecharia meus olhos, mas a parte de trás de minhas pálpebras está quente, quase queimando. Meu eu miserável, muito patético para salvar uma garota trêmula, para salvar Haruhime. E o pior de tudo, não pude tomar uma decisão e fugir dela. Angústia, arrependimento, remorso. Há uma tempestade na minha cabeça que ameaça rasgar tudo em pedaços. Sir Bell, Mikoto diz meu nome através de respirações silenciosas e chorosas. Ela também está sofrendo. Presa entre sua amizade com Haruhime e seus laços com nossa deusa, nossa família. Seus punhos estão cerrados com tanta força que seus ossos podem romper a pele. Ela também não conseguiu tomar uma decisão. Lágrimas de desamparo correm por suas bochechas. O que devo fazer? O que eu posso fazer? Devo fugir, esquecer Haruhime e me salvar. Manter a deusa e todos os outros a salvo de danos e virar minhas costas para ela. Ou, eu devo seguir esses pensamentos egoístas. Ouvir a voz gritando no meu coração, em vez de tentar ignorá-la. Imaginação constante, escolhas impossíveis, pensamentos que não desaparecem.
O tempo continua a avançar, mas estou preso nesse enigma, um labirinto sem saída à vista. O céu bem acima da minha cabeça ficou escuro, a luz da lua cheia entrando na cidade. Alguém, qualquer um, me diga o que fazer. Pessoa, fada ou divindade, eu não ligo para isso. O que devo fazer? O que eu posso fazer? Eu não sei. Agora, se ele estivesse aqui, se o vovô estivesse aqui, se o homem que me criou estivesse aqui, o que ele diria? Se ele me visse parado quando eu sabia que aquela garota estava com problemas, o que ele diria para mim? Dou um passo para longe da parede e tento visualizar como essa conversa seria. Existe alguém que eu quero ajudar. Mas tenho uma família que não quero perder. O que você acha que eu deveria fazer? O que você acha que eu posso fazer? Você acha que tudo ficaria bem se eu gritasse tudo em meu coração para o céu? Eu faço o meu melhor para encontrar todas as memórias escondidas nos cantos da minha mente. O tempo que passamos juntos, minha infância, suas lições. Então eu pergunto. A visão dele em meu cérebro se reúne, a memória do meu avô, sorri. Vá! Disse a visão com um sorriso. Uma nova chama queima nos meus olhos. Meu punho direito aperta o máximo que pode. Você não consegue salvar uma pequena dama. Você se considera um homem. Ele diria isso. Se ele estivesse aqui, diria isso com certeza. Conhecendo o vovô, ele me daria o primeiro empurrão. E ele está certo. Decida. Decida. Apenas decida de uma vez. Ser ridicularizado, ser zombado, isso não é vergonhoso. A coisa mais vergonhosa é estar em uma encruzilhada, mas não ser capaz de se decidir. Eu vou salvá-la. Eu vou salvar aquela garota, aquela que não pode sorrir com seu coração. Desculpe, senhorita Mikoto. Minha voz treme. Ela olha para mim com olhos arregalados, ombros tremendo como se tivesse medo do que estou prestes a dizer. Eu lentamente me viro para ela e me levanto. Lágrimas escorrem do meu queixo enquanto eu mantenho minha cabeça erguida pela primeira vez em muito tempo. Eu quero salvá-la. Mikoto pisca algumas vezes. Vou salvar a Haruhime, colocar a família em perigo. Peço pelo perdão dela. De alguma forma consigo não chorar e fecho a boca. Mikoto se aproxima de mim. Mas o que você vai fazer depois de resgatar a senhorita Haruhime? A família Ishtar te perseguiria até. Vou deixar horário. Eu falo antes que ela possa terminar sua pergunta. Agora é minha vez de ter medo de suas próximas palavras. Eu luto para manter meu rosto firme. Mikoto está atordoada. Vou me desculpar com a deusa até ter um pé na cova. Pedirei desculpas assim que não tiver escolha a não ser deixar a cidade. Foi assim que aconteceu com a família Apollo. Só que desta vez vou deixar horário para salvar a vida de uma garota. Vou fugir de horário, mas prometo voltar. Mais forte, forte o suficiente para protegê-la, mais forte do que eu sou agora. Então eu voltarei. Eu voltarei para o horário. Não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo eu precise desviar do meu caminho, eu voltarei para minha ídolo. Quando eu estiver forte o suficiente para proteger Haruhime, nada me impedirá de voltar para dentro das muralhas da cidade. Seja realista por um segundo. Eu grito para mim mesmo quando Mikoto engole o ar em sua garganta. O que foi que eu pensei na primeira vez que vi os belos cabelos dourados de Haruhime? Quem foi que apareceu no meu coração? Se eu abandonasse Haruhime agora, sempre que visse minha ídolo a partir deste dia, eu me lembraria de Haruhime e não seria capaz de olhá-la nos olhos de novo. Quero ficar na frente dela, com o peito aberto e proclamar com orgulho que vou me tornar um homem digno de sua atenção. Isso nunca vai acontecer se eu virar minhas costas a Haruhime. Nunca desistirei de Haruhime, de meus amigos, ou dela. Eu vou lutar contra todas as probabilidades pelo tempo que for necessário. Assim, encontro o olhar de Mikoto, meus olhos estão inabaláveis. O olhar atordoado em seu rosto se desfaz, os olhos brilhando com lágrimas quando um sorriso largo aparece em seus lábios. Tornar-me membro da sua família nunca me fez tão feliz quanto agora. Ela dá outro passo à frente e agarra minha mão direita.
Uma nova onda de lágrimas escorre por suas bochechas enquanto ela sorri de orelha a orelha. Por ter você como meu líder, por conhecê-lo em primeiro lugar, eu sou tão grata. Ela puxa minha mão para seu peito, a voz ficando mais baixa a cada palavra. Seus lábios formam as palavras obrigado repetidamente. Suas lágrimas brilham enquanto elas caem na palma da minha mão. Terei prazer em acompanhá-lo, estar ao seu lado em um arco prostrado aos pés de Lady Estia, Lady Lily e Ciro Elf. Sejamos repreendidos juntos. Mikoto solta minha mão e enxuga o rosto na manga. Quando ela finalmente olha para cima, nunca vi um sorriso tão alegre em toda a minha vida. Isso quebrou a barreira. Essa garota não apenas ouviu minha decisão egoísta, ela concordou em me ajudar, se juntar a mim. E com aquele sorriso, meus olhos brilham enquanto novas lágrimas ameaçam se derramar. Trocamos sorrisos desalinhados. Tomando um momento para nos recompor, nós dois assentimos, sabendo exatamente o que temos que fazer. Não precisamos parecer legais. Ser coberto de sujeira e sangue não importa. Não me importo se tudo termina aqui. É hora de me tornar o herói dela. Eu serei a pessoa que quer salvá-la, prostituta ou não, para me tornar o herói que ela sempre sonhou. Com determinação em nossos olhos, Mikoto e eu olhamos para trás pelo caminho em que viemos. Olhando pelo caminho escuro, podemos ver o exterior dourado de um palácio brilhando ao luar. Depois de tudo isso, você está dizendo que deixou o coelho escapar. A pessoa raposa está escondida atrás de suas costas, com os ombros tremendo, enquanto a voz estrondosa de Prini encheu o ar. Aisha permaneceu surpreendentemente calma enquanto protegia Haruhime. Um grande número de berber havia se reunido em uma ampla câmara dentro do palácio. Essa bagunça foi sua culpa, indo contra as ordens de Lady Ishtar. Não vá me culpando. Não me venha com isso. Se essa verme atrás de você não tivesse libertado minha presa, tudo estaria bem. Os olhos vermelhos e esbugalhados da Amazona estavam presos em Haruhime. As veias na cabeça de Prini começaram a latejar. É quando seu olhar vermelho se vira para Aisha. A Pedra da Morte, eles sabem que temos isso. O pequeno novato não pode mais viver. Se ele ficar livre, como você vai lidar com isso, Aisha? Grupos de Amazonas estavam em movimento por toda Belit Babili. Metade delas estava em perseguição aos dois humanos que descobriram sobre a Pedra da Morte. As outras estavam ocupadas fazendo os preparativos para o ritual da Pedra da Morte. Não havia um par de pés parados à vista. O barulho da atividade movimentada abaixo atingiu a câmara, apesar de estar perto do topo da torre mais alta do complexo. Aisha deu uma rápida olhada em Prini, deu de ombros e disse: aquele garoto, ele virá. Você diz isso porque? Completamente imperturbável pelo olhar mortal de Prini, Aisha casualmente olhou para fora da janela. Ele não tinha a aparência de homem, mas aqueles olhos, ela podia ver o distrito da luz vermelha, suas lanternas se acendendo uma a uma. Aqueles olhos de um aventureiro que não sabe quando desistir. Haruhime ouviu o sussurro duro de Aisha e olhou para o lado do rosto dela. A expressão da pessoa raposa mudou para mostrar a gama de emoções que estava surgindo dentro dela. Ela também olhou para fora, para o quarteirão do prazer, para o lugar onde esse menino e menina provavelmente estavam agora. Ao mesmo tempo, o menino e a menina estavam olhando para o palácio à distância. Emergindo de um beco em ruínas, apenas os dois estavam abaixo da fortaleza brilhante de uma deusa. A escuridão se espalhou no céu acima deles. Uma lua dourada gradualmente ficou mais clara, mais brilhante e mais cheia com a chegada da noite. Pela questão de salvar uma prostituta, o menino e a menina se prepararam para invadir o palácio.